Bom dia. Eu sou o médico veterinário Ivo Canal. Eu trabalho na Veterinária Polivete Itapetininga. Eu tenho duas pós-graduações na área de acupuntura. Uma pós-graduação na área de acupuntura veterinária e outra pós-graduação na área de acupuntura humana. E no fim desse semestre, na verdade, eu me formo na Faculdade de Filosofia. A ideia desse vídeo, o mote desse vídeo, é exatamente trazer a correlação entre a filosofia oriental chinesa e a acupuntura chinesa. Quando a gente fala em termos de filosofia oriental chinesa antiga, nós vamos falar basicamente de dois grandes autores, Lao Tse e Confúcio. Lao Tse foi quem escreveu Tao Te Ching, o livro do Tao. Tao em chinês quer dizer caminho. Lao Tse quer dizer o velho mestre. Quando o velho mestre Lao Tse estava na China, ele recebeu um chamado espiritual para fazer uma grande peregrinação. Quando ele avisou as pessoas que ele ia deixar a China, pediram para ele que deixasse os ensinamentos dele por escrito, para que não se perdessem. Desta forma, Lao Tse escreve um poema de 2.000 ideogramas, onde ele mostra qual é o caminho que a gente deve seguir. E a esse poema ele dá o nome de Tao Te Ching. Tao Te Ching em chinês quer dizer o caminho perfeito. E Lao Tse começa esse poema, esse livro, dizendo o seguinte: o caminho perfeito é o caminho que jamais alguém fará. Puxa, se ninguém vai fazer o caminho perfeito, como que é, né? Como que existe? Na realidade, Lao Tse deixa uma utopia. Qual é o ideal? Qual é o caminho ideal que a gente deve seguir? Ele sabe que nós não vamos conseguir o tempo todo na nossa vida seguir o caminho perfeito, mas ele deixa claro qual é o caminho que a gente deve seguir. E o interessante de Lao Tse é que ele não deixa regras. Não existem regras. Lao Tse define da seguinte forma: seja como a água que cai na chuva, no alto de uma grande montanha, e sem gastar energia, nada fazendo, além de se deixar viver, atravessa um longo caminho, chegando ao seu destino final, o mar. Gente, a água é um ser passivo. A água não é um ser ativo. A água, chovida na mais alta montanha, consegue cumprir o seu destino, que é chegar no mar. Como que ela faz isso? Às vezes, ela empurra e atravessa e destrói os seus obstáculos. Às vezes, ela gentilmente rodeia um obstáculo. Às vezes, ela se acumula na forma de um lago até que ela possa extravasar para o outro lado. Então, não existe uma regra fixa. O que a água vai fazer, em que momento? Não. A virtude da água é a sabedoria. E Lao Tse diz o seguinte: nós devemos dirigir a nossa vida com sabedoria. Isso é o mais importante. Lao Tse tem uma frase que Confúcio repete de uma forma um pouquinho diferente. E essa frase é bacana para a gente poder comparar os dois autores. Lao Tse diz o seguinte: se alguém me faz o bem, eu devolvo o bem em retribuição. Se alguém me faz o não bem, eu devolvo o bem em retribuição. Desta forma, apenas o bem haverá em minha vida. No primeiro momento, parece ser fácil a gente entender, mas quando a gente começa a meditar sobre isso, não é tão fácil assim. Será que realmente é fácil a gente fazer o bem àquele que nos faz o não bem? Acontece que Lao Tse deixa claro que a vida é um eterno semear e colher. Se alguém me faz um não bem, a pessoa está semeando o não bem na vida dela, não na minha. Se eu retribuir com o bem, eu estou semeando o bem na minha vida, não na vida da pessoa. Depois nós vamos voltar nesse tema. Mas depois de Lao Tse,
que fala da virtude da água, a virtude da água é a sabedoria, vem Confúcio. Ao contrário de Lao Tse, Confúcio é o homem das regras. Confúcio trabalha muito com o social e qual é a regra social que você deve usar para cada caso. Confúcio escreveu um livro chamado Anacletos. Para Confúcio, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas nobres e as pessoas vulgares. Nobres são as pessoas que têm em sua atitude a ação do bem e da lei. Aquele que pensa em sua ação e nas consequências de sua ação para o todo é um nobre. É importante nós notarmos que, diferente do Ocidente, nobre para Confúcio depende da ação, não filho de quem você é. Ah, eu sou filho do rei, eu sou nobre. Não necessariamente. Não importa de quem você é filho, importa qual é o seu agir. Isso é Confúcio. A gente pode comparar Confúcio com Kant. Na filosofia ocidental, talvez o que mais se aproxime de Confúcio seja Kant. Para quem entende do criticismo, mais ou menos, assim, é o que chega pertinho. A mesma frase que eu falei de Lao Tse, Confúcio diz o seguinte: quando alguém me faz o bem, eu retribuo com o bem. Mas quando alguém me faz o não bem, eu não preciso devolver o bem a essa pessoa. Posso simplesmente me afastar. Então aí você vê que já existe uma conotação diferente entre os dois autores. Lao Tse, fala de fluidez. O outro, Confúcio, fala de regras. É muito interessante a gente estudar. São dois livros, não é difícil de achar. Na estante virtual a gente encontra o Tao Te Ching, de Lao Tse, e os Anacletos, de Confúcio. Eu recomendo para quem puder comprar. O meu está destruído, eu vivo com eles. Mas enfim. E qual é a relação desses dois autores com a acupuntura? É muito interessante a gente notar isso. Lao Tse fala de fluidez. Nós precisamos, como acupuntores, ter fluidez, ter empatia. Nós precisamos ter uma conexão, uma integração grande com o nosso paciente. Não importa se é paciente animal ou paciente humano, eu preciso dessa fluidez com o paciente para poder, energeticamente, haver uma troca, né? Então, muitas vezes, eu não vou seguir uma regra. É o caso, por exemplo, de um prolapso de reto que eu tive. Era um prolapso de reto com muito calor, mas além do calor tinha a estagnação, claro, senão não estaria inchado, não teria prolapsado. E eu tratei esse caso com moxa. O calor da moxa em cima do calor que já tinha no local. Se eu fosse usar a regra da acupuntura, eu não colocaria calor em cima de calor. Mas eu usei a fluidez. Eu usei, no caso, o pensamento de Lao Tse. E o resultado, gente, da moxa terapia no prolapso retal é impressionante. Assim, reduz muito e reduz na hora. Em 4 sessões, eu consegui, uma sessão por dia, nós conseguimos uma redução praticamente total de um grande prolapso de reto. E regra, existe então? E como que entra Confúcio? Existe receitinha de bolo? Existe. Existe sim. E são importantes. E a gente tem que estudar. Como que é? Dependendo do bolo que eu vou fazer, é uma receita diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira coisa eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que identificar qual é a patologia de base do meu paciente. O que está havendo com o meu paciente? Qual é o padrão energético do meu paciente? Uma vez que eu identifique o padrão energético do meu paciente, eu vou nos livros de consulta, eu tenho Xie, eu tenho Maciossi, eu tenho vários livros de consulta, e vou procurar quais são os pontos e quais são os fitoterápicos indicados para aquele tipo de padrão. Então, existe receita de bolo. Só que antes
de eu fazer o bolo, eu tenho que saber que tipo de bolo que eu tenho que preparar. Qual é a patologia de base do paciente? Qual é o padrão energético? E aí, da mesma forma que nos indica Confúcio, eu vou procurar nos livros quais são os pontos primordiais que eu tenho que trabalhar. Quais são os fitoterápicos primordiais que eu tenho que trabalhar. Isso se chama medicina protocolar. O que é medicina protocolar? Medicina protocolar é medicina de protocolo. Ou seja, para 10 pacientes, existe um protocolo que é o melhor protocolo, que salva a maior parte dos pacientes. Pode não salvar a todos, mas é o protocolo que salva a maior parte dos pacientes. E eu vou usar esse protocolo nos pacientes, nos momentos necessários. É importante a gente perceber, gente, que nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de eletricidade. Eletricidade é diferente de mecânica. Quando nós falamos de eletricidade, nós falamos que existem 2 tipos de eletricidade. Existe as cargas, a energia positiva, e existem as energias negativas. Se eu me carregar de energias negativas e for atender um paciente, eu vou adoecer o meu paciente. Eu não vou melhorar a saúde dele. O paciente já está coberto de energia negativa, ele já está adoentado. Eu tenho que ter a melhor energia, uma energia positiva, para levar para esse paciente a cura. Ou, se não a cura, a compreensão, o alívio da dor. E para isso, eu tenho que entender o que fala Confúcio. Ou eu vou agir como um homem nobre a minha vida toda e me dedicar ao bem. De que forma? Eu posso devolver o bem para quem me fez o não bem, ou eu posso simplesmente me calar e me afastar de quem me trouxe o não bem, mas eu não posso semear o não bem na minha vida. Se eu me preocupo com a energia que eu vou passar para o meu paciente, eu tenho que me fixar no bem. E uma coisa muito importante, gente, é o seguinte: na minha opinião, da minha forma de ver, a vida não é feita de sentimentos. A vida é feita de decisões. Os nossos sentimentos interferem nas nossas decisões. Sim, interferem, é verdade. Mas não são os sentimentos que vão direcionar a nossa condução. Não são os sentimentos da água que vão levar a água onde ela deve chegar. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Assim nos fala Lao Tse. Assim é o Tao, assim é o taoísmo. Mas nem tudo tem que acontecer. Então, o que eu posso? Eu posso me preocupar em emanar a melhor energia possível. Eu posso me preocupar em me apegar ao bem. Eu posso me preocupar com o meu agir, embora muitas vezes, nem sempre o meu desejo, nem sempre a minha vontade seja essa. A vida não é feita de sentimentos. Se alguém me faz o não bem, vai me magoar? Claro que vai. Mas a decisão final é o que vai falar primordialmente sobre tudo o que vai acontecer. Tanto Confúcio quanto Lao Tse dizem o seguinte: quando alguém nos faz o não bem, a gente pode devolver o bem ou nada fazer. Em hipótese nenhuma, a gente pode semear o mal na nossa própria vida. Essa eu acho que é uma reflexão muito importante para quem pretende trabalhar com terapia energética, com eletricidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor e que seja de bom proveito. O meu contato é telefone DDD 15 99773 1737. Tem o WhatsApp nesse telefone. Eu fico à disposição dos amigos.
Muito obrigado a todos. Namastê.